Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja convosco, meus irmãos. Amém? Aleluia. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias, aproveitando que estão em pé. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Acharam? Aqueles que estão sem Bíblia, também está sendo mostrado aqui no telão, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, graças e glórias damos a Ti. Estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, os Teus servos, os Teus filhos, para ouvir do Senhor uma palavra, para alimentar as nossas almas, os nossos espíritos, Senhor. Eis aqui as vidas, as almas que o Senhor trouxe na Tua casa. Eu peço ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha falar conosco, fala ao nosso coração, Senhor. Edifica a Tua igreja, Pai, que o Senhor traga uma palavra segundo a necessidade de cada coração nesta noite, Senhor. E nós Te agradecemos, na certeza de que o Senhor falará, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei vos assentar, meus irmãos, e exaltem ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração e dos meus irmãos, para iniciarmos uma série de mensagens hoje, fica em Hebreus no capítulo 6, que vai a falar a respeito de, o título que está aqui na minha Bíblia é Exortação ao Progresso na Fé. Aleluia. E para entendermos um pouco mais o que lemos há pouco aqui em Hebreus no capítulo 6, meus irmãos, vamos puxar um pouco de contexto. O autor da carta aos Hebreus, ele é desconhecido. Não se tem um consenso em relação a quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é inspirada e vem de Deus, assim como toda a Bíblia. E a conclusão dos teólogos é de que os destinatários desta carta são os cristãos judeus da dispersão. Em meados de 30 anos após da ascensão de Jesus aos céus, já era grande a perseguição aos cristãos judeus, onde Estevão foi o primeiro mártir da igreja e assim por diante. Então, por causa da perseguição, aqueles cristãos judeus começaram a se dispersar para outras regiões, saindo de Jerusalém. Nós lemos na palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que não há judeu nem grego, não há escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, por mais que o contexto indique que os destinatários dessa carta eram os cristãos judeus, eles e nós somos um em Cristo. Não há distinção entre os cristãos judeus e nós cristãos aqui hoje. Portanto, essa palavra, ela se aplica a mim e a você cristão, amém? Aleluias. E o texto base dessa noite é Hebreus 6, mas vamos voltar um capítulo antes para entender o que se passava com aqueles cristãos judeus. Hebreus capítulo 5, no versículo 11, vai dizer: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor de Hebreus, ele compara
os princípios elementares da palavra de Deus com leite, que serve de alimento para a criança na fé. E a criança na fé, por sua vez, tem falta de experiência no ensino da justiça. O escritor de Hebreus, ele também vai comparar as coisas difíceis de explicar, mas que levam ao amadurecimento, com um alimento sólido, que serve de alimento para os adultos na fé. Pela prática constante da palavra de Deus, se tornaram aptos para discernir o bem e o mal. Aleluia. Agora, meus irmãos, com base nesse contexto de que a palavra ela é escrita para cristãos judeus, se aplica a nós, cristãos judeus que saíram de Jerusalém por causa da perseguição. E esses cristãos, eles estavam numa situação que era necessário continuamente serem ensinados acerca dos princípios elementares, acerca dos ensinos básicos a respeito de Cristo. Tendo esse contexto em mente, meus irmãos, vamos ler mais uma vez o texto base dessa noite, Hebreus 6, para então avançarmos a partir daí. Na versão NVI vai dizer: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Os princípios elementares são compostos por vários fundamentos, que são descritos aqui em Hebreus 6. Temos aqui o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Temos o fundamento da fé em Deus. Temos o fundamento da instrução a respeito de batismos. Temos o fundamento da imposição de mãos. Temos o fundamento da ressurreição dos mortos. E temos o fundamento do juízo eterno. Os princípios elementares, eles se equivalem ao leite para a criança, antes dela poder receber qualquer alimento sólido. Os princípios elementares equivalem a aprender o abecedário, antes de alguém conseguir escrever um texto. Os princípios elementares equivalem a aprender matemática básica, somar, subtrair, multiplicar e dividir, antes de alguém conseguir fazer cálculos complexos. Os princípios elementares são extremamente importantes, meus irmãos, porque tudo o que vier depois será construído sobre isso, sobre esta base. É semelhante a uma casa, que se não tiver um bom alicerce, uma boa fundação, e alguém construir sobre ela, corre o risco de desabar. Espiritualmente, assim também somos nós, meus irmãos, que se não tivermos esses fundamentos em nosso coração, se não tivermos bem alicerçados nos ensinos iniciais de Cristo Jesus, e nós buscarmos coisas complexas, ou recebermos coisas complexas, corremos o risco de desabar. Aleluia. E o escritor aos Hebreus, ele vai reforçar que nós cristãos que já temos anos de convertido, seja 5, 10, 15, 20, 40, não importa a quantidade, mas nós que já temos anos de convertidos, deveríamos ser mestres nesses assuntos, a ponto de conseguirmos ensinar outras pessoas. Mas como será que estamos, meus irmãos? Aleluia. E ao longo dessa série de mensagens, que faremos todos os domingos, iremos meditar em cada um dos pontos que compõem o que a palavra chama de princípios elementares a respeito de Cristo, para a nossa edificação, amém? E eu peço aos irmãos que absorvam o máximo possível, meditem em suas casas depois, porque essa é a base dos ensinos de Cristo, aleluia. Dito isso, meus irmãos, hoje nós iniciaremos com a meditação no primeiro ponto, que é o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Para iniciarmos, vamos responder a seguinte pergunta: o que a Bíblia diz que conduz à morte? Temos aqui 2 versículos para nos nortear. O primeiro ele fica em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Romanos 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há pensamentos, há atitudes, há caminhos e decisões que aos nossos olhos parecem ser algo bom e certo, mas no final só conduz à morte, porque há pecado envolvido, meus irmãos. Pois o salário do pecado é a morte, ou seja, é o pecado que conduz à morte. Aleluia. Mas então, o que é pecado? O que a Bíblia diz que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Tiago 2,10 vai dizer: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E em adicional, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se voltarmos lá em Gênesis, veremos que Adão ele pecou porque ele foi contra a vontade de Deus. Deus ordenou para que ele não comesse daquele fruto, para o bem dele. Mas Adão desobedeceu a Deus. Da mesma forma, aprove a Deus nos revelar a sua vontade através da sua palavra, a Bíblia. Que é um guia, é uma lâmpada para conduzir os nossos pés, iluminar o nosso caminho na direção certa, mas certa aos olhos de Deus. Cuidado, meus irmãos, o mundo está cheio de conselhos para dar, dizendo o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, como fazer, mas lembre-se, o mundo jaz do maligno. A vontade de Deus está expressa na sua palavra, e é aqui onde nós devemos buscar. Aleluia. E mesmo tendo acesso à vontade de Deus, à palavra de Deus, nós desobedecemos. E um pecado cometido, como lemos, nos torna culpado de toda a lei. Aleluia. E meus irmãos, isso nos leva para o próximo ponto, que é a afirmação: todos pecaram. Aleluia. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos pecaram, meus irmãos, e o pecado separou o homem de Deus. Aleluia. Após reconciliados através de Jesus Cristo, agora nós, como cristãos, ainda pecamos. Se alguém aqui que é cristão dizer que não peca, a verdade não habita em você, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E olha que interessante, meus irmãos, o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Ele diz assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Para entendermos isso, meus irmãos, é necessário nós termos clareza de que o homem, voltamos lá em Gênesis, ele foi feito alma vivente, e que o homem tem um espírito, e que o homem habita em um corpo. Aleluia. Mas como assim? O espírito do homem, vai dizer em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ele foi soprado por Deus em nós.
E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser, diz Provérbios 20, 27. E a alma do homem, a minha alma, a sua alma, ela é composta por vontade, mente, consciência, emoções. E olha o que Hebreus 4,12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, a alma está tão intimamente ligada ao espírito que é difícil nós fazermos uma separação. Dizer, o espírito é isso e a alma é daqui para cá. Só a palavra de Deus é apta para isso. E o espírito do homem, como diz a palavra do Senhor, é a lâmpada do Senhor em nós, que norteia a nossa alma em relação ao que é certo e o que é errado. E o corpo do homem, ele é dotado de sentidos, que são sentidos que todos nós conhecemos: olfato, audição, visão, paladar, tato, e de instintos. Instintos de reprodução, de dependência, de domínio, de preservação e por aí vai. Com base nisso, meus irmãos, com esse entendimento, quando o homem, Adão, eu e você pecamos, nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, que espiritualmente nós morremos em nossas ofensas e pecados, e nós passamos a andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, sendo por natureza filhos da ira. Então, meus irmãos, o espírito do homem, aquela lâmpada que norteava o que era certo e o que era errado nas nossas vidas, ela se apagou. E a partir de então, a nossa alma, que é a nossa vontade, mente, consciência e emoções, ela passa a estar alimentada até a boca com as coisas deste mundo, não sendo mais capaz de discernir o bem e o mal. E o nosso corpo, com os sentidos e instintos, que deveriam me servir, que deveriam te servir, agora passa a te dominar e reger a sua vida. Aleluia. E este é o estado, é assim que se encontra o pecador que está fora de Cristo. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, este alguém está sob o domínio da carne. Este é o homem carnal. O pecado e a iniquidade só aumenta, ao ponto de nós, irmãos, começarmos a observar comportamentos bizarros na humanidade. É o homem que tira a vida da sua esposa porque ele não sabe por quê. É a esposa que encomenda a morte do seu esposo para ficar com outro. São os pais que tiram a vida do seu próprio filho. É o ser humano que tira a vida de outro ser humano por causa de dinheiro, ciúmes, invejas e vários outros motivos torpes. Coisas piores a essa nós vemos acontecendo na sociedade, por causa do pecado, meus irmãos. Aleluia. João capítulo 8, versículo 34, Jesus disse assim: eu digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravos do pecado. E essas pessoas entram em um ciclo sem fim, meus irmãos, de atos que só vão conduzir à morte. E era assim, nesse estado, que se encontrava a humanidade, quando nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Era nesse estado que se encontrava a humanidade, era nesse estado que se encontrava eu e você. Quando nós lemos que Deus amou o mundo, mesmo estando nesse estado, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado,
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a partir daqui, o homem que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, entender que é um pecador miserável que está caminhando para a morte, mas ao conhecer que Jesus veio neste mundo pelo grande amor de Deus Pai, para morrer por seus pecados. Quando o homem crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e ele o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, ocorre um novo nascimento no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro do cristão. Aleluia. E Romanos capítulo 8, versículo 9, vai dizer um pouquinho sobre este cristão que nasceu de novo no Espírito e que tem o Espírito Santo dentro dele. Diz assim: entretanto vocês, cristãos, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa dos pecados, mas o Espírito, aqui ele está falando do Espírito do homem, está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, ele está falando do Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluia. Então agora, meus irmãos, o cristão que entregou a vida para Cristo e nasceu de novo, o seu espírito, aquela lâmpada soprada pelo Senhor, lá no processo da criação em Gênesis, que havia se apagado, nasce de novo, pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus que criou todas as coisas, passa a habitar dentro do cristão, para guiá-lo, instruí-lo, ensiná-lo e capacitá-lo a fazer a vontade de Deus. Mas a alma, que é a vontade, é a mente, é a consciência e as emoções, nada aconteceu a ela. Ela continua cheia dos ensinos e das crenças deste mundo. Por isso, meus irmãos, é por isso que nós devemos seguir a instrução de Paulo, quando ele diz lá em Romanos 12, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo do homem, o corpo do cristão, ele continua querendo dominá-lo, para que ele faça a vontade dos seus sentidos e dos seus instintos. Aleluia. E cabe a nós, meus irmãos, cabe a mim e cabe a você, cristão, reduzir o seu corpo à escravidão, reduzir o seu corpo à escravidão a Cristo, levar o seu corpo a obedecer à vontade de Cristo. Aleluia. Jesus, ele disse que um versículo que foi mencionado no culto de ontem, foi mencionado pelo meu irmão Fernando aqui, e novamente eu trago ele a vocês, meus irmãos, que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito do homem nascido de novo está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. O corpo do cristão, ele ainda é o corpo do pecado, cheio das suas fragilidades. E a mente do cristão, que acabou de se converter, acabou de nascer de novo, ela ainda é a mente do homem antigo, do velho homem. E nós, meus irmãos cristãos, nós devemos investir diariamente na renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Nós devemos, meus irmãos, lutar contra nosso próprio corpo, a fim de reduzi-lo e submetê-lo à vontade de Deus, à vontade de Cristo. Aleluia. E agora, meus irmãos,
nós podemos entender o que Paulo estava dizendo lá atrás, em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo, que aqui quando ele menciona essa parte do livro de Romanos, ele já era um cristão, ele já era convertido. Então, com esse entendimento, faz mais sentido quando lemos: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se o que faço não é o que eu quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu encontro essa lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, que é o espírito do novo homem, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O espírito do homem, o espírito do novo homem, ele quer as coisas de Deus. Nós devemos renovar a nossa mente nessa direção. Mas o corpo do cristão, ele quer os prazeres, o pecado, quer fazer as vontades dos sentidos. E ele tenta puxar as nossas mentes nessa direção. E o mundo lá fora, com as suas artimanhas, ajuda. Vocês entendem, meus irmãos, que a sua mente é um lugar que está sendo disputado entre o espírito e a carne, entre a vontade de Deus e o pecado? Aleluia. E meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para vocês. Você que é cristão, com o que você tem alimentado a sua mente? Com a palavra de Deus ou com o alimento que o mundo oferece? Notícias, filosofias, conselhos, práticas mundanas. A sua mente, ela pensa mais na palavra de Deus ou nas coisas do mundo? Responda para você. Esse é um indício, meus irmãos. Aleluia. E agora eu convido a toda a igreja para fazermos uma autoanálise da nossa vida, à luz da palavra do Senhor, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esta passagem vai descrever uma série de atos, uma série de comportamentos, uma série de obras da carne. Diga a você mesmo como está a sua vida neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. A lista ela é grande. Talvez, se você não meditar a fundo o significado de cada uma dessas palavras registradas na palavra de Deus, você pode estar tendo comportamentos que é contrário à vontade de Deus e você não sabe, porque você não busca entender o que a palavra de Deus fala com você. Então, de forma resumida, meus irmãos, eu gostaria de passar com os irmãos cada um desses pontos para aprendermos o que significa cada um. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Adultério é o relacionamento extraconjugal. Mas no Novo Testamento, Jesus ele vai dizer que quando o cristão ou qualquer outra pessoa deseja outro homem ou outra mulher, ele já cometeu adultério no coração. Aleluia. Fornicação é qualquer prática sexual errada. Prostituição, homossexualidade, incesto e outros. Impureza. Jesus aqui, ele enfatiza durante os seus ensinos que a verdadeira impureza, ela não é a física exterior, como micróbios e bactérias, que era o caso. Mas a verdadeira impureza, ela é a do coração. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, cobiça, maldade, engano, mentira, calúnia, arrogância e insensatez. E Provérbios 30:12 vai dizer: a quem se considera puro,
e não se lava da sua imundície. Há pessoas que se consideram puras exteriormente, estão bonitas, bem vestidas, lavadas e cheirando bem, mas dentro estão podres, imundas. Aleluia. Idolatria. Idolatria é o culto a ídolos, cultuar ou adorar a algo ou alguém, carro, um objeto, um artista, um atleta, um pastor, um cantor. Quando você faz isso, você está atribuindo honra a falsos deuses. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, quando acontecia idolatria, geralmente eles levantavam ídolos fisicamente, de pedra, enfim, e se prostravam diante daquelas imagens de animais ou de pessoas e prestavam cultos a elas. E hoje em dia, meus irmãos, está se tornando cada vez mais normal e comum a sociedade aceitar, chamar uma pessoa conhecida, bem-sucedida, influente, de ídolo. Aquele pastor prega muito, ele é meu ídolo, amo ele, nossa. Aquela cantora, meu Deus do céu, é meu ídolo. Aquele artista, aquele atleta, nossa, como eu amo o meu carro. Eu acho que se algo acontecesse com o meu carro, eu não saberia o que fazer. E por aí vai, meus irmãos. Talvez não exista uma estátua na sua frente, no seu quarto, no seu lar, mas dentro do seu coração, será que há algum ídolo oculto? Aleluia. E feitiçarias, leitura de mão, leitura de cartas, adivinhação, magia negra, consulta de espíritos dos mortos, de anjos e por aí vai. Inimizades, estar em conflito e oposição a uma pessoa desejando o seu mal. A palavra do Senhor vai nos instruir que nós devemos amar os nossos inimigos humanos. Ser inimigos de quem? Do mal e do diabo. Será que você tem alimentado alguma inimizade em relação a um parente, um amigo, um irmão na igreja? Isso é derivado de obra da carne, meus irmãos. Próximo, porfias. São brigas e controvérsias. Sabe aquelas pessoas teimosas? Que elas não conseguem perder uma discussão. E elas se comportam de tal forma que falam até coisas que não deveria. Este é o significado. Será que isso existe na sua vida? Pelejas. São discórdias, queixas, críticas e ambições egoístas. Emulações. Emulações existe a positiva e a negativa. A positiva é, Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você querer imitar alguém como referência positiva, não tem problema. Mas se você quer imitar alguém porque você tem ciúmes dela, porque você quer ser igual a ela para se mostrar melhor que ela, isso é obra da carne, aleluia. Iras, ficar zangado com a situação qualquer que seja, ao ponto de perder o controle, é obra da carne. Homicídios, é cometer assassinato. Mas no Novo Testamento, meus irmãos, Jesus Cristo ele vai dizer que se você odiar o seu irmão, você já é homicida. Será que você tem cometido assassinato no seu coração? Aquele irmão, aquela irmã que de repente não olha para você, que te despreza, será que você tem alimentado um sentimento de ódio contra ela? A palavra do Senhor está te chamando de homicida se você faz isso. E isso é uma obra da carne, aleluia. Bebedices é falta de domínio próprio. Você se entrega à embriaguez, abuso de álcool e todos os efeitos que vêm acompanhado. É uma pessoa que não tem domínio próprio. De forma semelhante, glutonarias. Pessoa que come em excesso, não se controla, não consegue controlar, não tem domínio próprio. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que você tem meditado nessas palavras? Será que você tem analisado a sua vida à luz do que a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todos esses pontos aos quais nós aprendemos no último culto de ensino de segunda. E o pastor já discorreu em detalhes em cada um deles.
Mas, meus irmãos, responda com sinceridade a você mesmo. Você tem observado mais obras da carne ou frutos do Espírito na sua vida? Aleluia. João, capítulo 8, versículo 34, ao qual já lemos, reforçando, Jesus diz: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Romanos, capítulo 8, versículo 9, ao qual também já lemos: entretanto vocês, cristãos, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem pratica essas obras da carne continuamente é escravo do pecado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não está sob o domínio da carne. Agora, se alguém diz que é cristão e vive pecando, é algo contraditório, meus irmãos. Está na palavra. Se você tem pecado sem conseguir parar, o Espírito Santo de Deus não habita em você. E você precisa se converter verdadeiramente. Aleluia. Lucas, no capítulo 6, versículo 43, a palavra do Senhor: árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda a árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma árvore, meus irmãos, ela não precisa dizer: eu sou uma árvore que dá laranjas. Simplesmente quando aparecer o primeiro fruto, você vai saber que é uma laranjeira. Mas se aparecer um abacate, não tem como ela ser uma laranjeira. Assim também é em nossas vidas, meus irmãos. Se o que tem aparecido em nossas vidas são obras da carne, esse é o tipo de árvore que nós somos. Mas se os frutos do Espírito Santo estão presentes em nossas vidas, eis aí o tipo de árvore que você é, um cristão de verdade. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, ser sensatos e olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, nosso comportamento, identificar o que nós temos feito que é contrário à vontade de Deus. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos. Este é um ensinamento deste fundamento extremamente importante a respeito de Cristo. E todos esses atos que nós mencionamos aqui, eles só conduzem à morte. Se nós vemos alguma coisa dessa nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento, ele é você reconhecer que aquilo que você está fazendo, aquele comportamento é errado aos olhos de Deus. Mesmo se você tivesse a oportunidade de fazer de novo, você não faria. Você não quer mentir mais. Você não quer mais ser ciumento. Você não quer mais ter inveja. Você não quer odiar o seu irmão. Você não quer mentir. Você não quer mais ter maus pensamentos. Porque do contrário, meus irmãos, se não tivermos esse tipo de sentimento em nosso coração, de arrependimento genuíno, nós estamos só enganando a nós mesmos. Aleluia. E para nós cristãos, a meditação nesta palavra aqui, ela é fundamental para nós identificarmos os nossos erros, corrigirmos eles, com a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos mudar nada nas nossas vidas sem a ajuda do Espírito Santo. Lembre-se, meus irmãos, o espírito do novo homem, ele está pronto. E a mente do cristão, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. E o corpo do cristão, ele precisa ser escravizado a Cristo. Ele precisa ser levado à submissão da vontade de Deus, da vontade de Cristo.
E esta é a luta de nós cristãos enquanto aqui na terra, meus irmãos. E nós precisamos ter muito claro a respeito disso. É disso que esse fundamento fala. Porque é fundamento para cristãos. Porque essa palavra em Hebreus, ela foi direcionada a cristãos. E os cristãos precisam se arrepender de obras, de atos, de comportamentos que têm tido, que conduzem à morte. Aleluia. João disse: filhinhos meus, não pequem. Ou seja, meus irmãos, não está liberado pecarmos. Não é porque nós fomos alcançados pela graça e fomos salvos pela graça que nós podemos pecar deliberadamente. A instrução do Senhor, a instrução da sua palavra é: não pequem. Mas, se pecarem, ou seja, exceções podem acontecer, porque o nosso corpo, ele ainda não foi transformado. Então nós estamos suscetíveis a pecar. Se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Seu nome é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se arrependa, reconheça e confesse o seu pecado e receba o perdão de Deus. E siga a sua caminhada cristã rumo à maturidade espiritual. Este é o ensinamento deste fundamento, meus irmãos. Nós precisamos estar alicerçados neste ensino, para que nós não andemos mais como crianças, mas busquemos crescimento, o amadurecimento na fé, ao qual somos instruídos e exortados a fazer como cristãos. Amém? Se alguém aqui, ou que nos acompanha, que você ainda não é cristão, e você entendeu que os seus pecados te trouxeram condenação, e que a ira de Deus ainda está sobre a sua vida, ainda há uma esperança, ainda há um caminho. O mesmo Deus justo, Ele olhou para nós, pecadores imundos, e Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para morrer por nossos pecados. Se você crê no seu coração, que Jesus Cristo veio e morreu por seus pecados, você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Porque se você não confessá-lo diante dos homens, Ele não vai te confessar diante do Pai que está nos céus. Se você confessá-lo, entregar a sua vida, não importa o que você esteja fazendo, não importa que atos da carne estejam te dominando, não importa o que você tem feito ou fez hoje antes de vir para a igreja, se você entregar a sua vida para Jesus, Deus irá apagar os seus pecados e não lembrará mais dele. A salvação te é apresentada aqui hoje. Jesus Cristo te chama. Eu gostaria de perguntar: há alguém aqui na igreja que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui que gostaria de ter uma mudança em sua vida? Gostaria de não ser mais dominado pela carne, mas ser movido pela vontade do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Eu não preciso insistir, meus irmãos, porque a palavra, ela age por si só. Não são as minhas palavras que vão te tocar, mas o Espírito Santo que está batendo na sua porta, na porta do seu coração, neste momento. Eu pergunto mais uma vez: há alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a vida para Jesus? Amém. Se há alguém no seu lar acompanhando este culto e você quer entregar a vida para Cristo, deixe o seu nome no comentário que seja, e nós estaremos orando posteriormente por você. Mas creia, confesse Jesus como seu Senhor, e no exato momento que você fizer crendo, você nascerá de novo no Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltem ao Senhor, meus irmãos. Aleluia. Este foi o primeiro fundamento mencionado em Hebreus, capítulo 6. No próximo domingo retomaremos com culto,
conduzido pelos irmãos do Grupo Lúdicos, Coral Lúdicos, e onde aprenderemos a respeito do próximo fundamento, que é o fundamento da fé em Deus. Todos os irmãos estão convidados para juntos aprendermos, para recebermos aquilo que Deus fará em nosso meio, e para que todos nós caminhemos rumo à maturidade espiritual, amém? Eu aproveito para convidar os irmãos, como mencionado pela irmã Jaqueline, todos os cultos de domingo à noite, nós faremos um trabalho evangelístico que Deus tem colocado em nosso coração, às 4h20 da tarde. Nós nos encontraremos na frente da igreja e nós sairemos ao redor, na avenida, aqui na frente, nas ruas de trás, perto do hospital, para evangelizar, para levar a palavra de Deus às pessoas que estão sedentas, meus irmãos. E todos vocês que são tocados, impulsionados e sedentos de levar a palavra de Deus, vocês estão convidados a se juntar a nós, para nós anunciarmos o evangelho da salvação, para a glória do nome de Jesus, amém? Aleluia. Convido os irmãos para se colocar de pé, vamos fazer a oração da fé. Neste momento apresentem as suas vidas, qualquer necessidade que tenha, as suas famílias, os seus irmãos, e creia pela fé que Jesus Cristo já agiu, em nome de Jesus. Pai, graças damos a Ti, louvamos ao Senhor, por estarmos na Tua casa, Pai. Mais vale estar um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações, através das orações, dos louvores, dos momentos, das ministrações e da Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, nos instruir. Estamos aqui, Pai, orando, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Pai, suprir as nossas necessidades, segundo a riqueza em glória de Cristo Jesus. Entra com a Tua providência, Pai, se há alguma necessidade física, cura as enfermidades, Senhor, abre as portas, liberta, Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão fracos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha dar entendimento àquele que tem buscado, que a Tua presença, Pai, seja cada vez mais manifesta em nossas vidas, Senhor. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, nos leve em segurança, assim como o Senhor nos trouxe, Senhor, e que o Senhor continue nos guardando e nos perseverando, Pai, na Tua presença, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, pois estamos aqui, Pai, para servir ao Senhor, para fazer a Tua vontade, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Estendam as vossas mãos, aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje e para sempre. Amém. E nos despedimos alegremente dizendo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.